Oi pessoal, estou gravando esse vídeo para iniciar uma conversa sobre um tema super importante e delicado que é o racismo. À luz dos eventos aí recentes que todo mundo acompanhou na mídia, né? Casos de revirar o estômago em que a maldade humana direcionada para pessoas pretas, seja o menino aqui no Brasil, seja o rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos, deixa a gente assim de estômago embrulhado, o nível de baixeza que o ser humano pode chegar. Bom, por que fazer uma conversa sobre um tema tão delicado? Você parece estar pisando em ovos quando fala, quando tem pessoas muito mais preparadas do que eu, que estudaram o assunto muito mais do que eu. Porque eu tenho a sensação de que no Brasil ainda tem poucos líderes empresariais falando sobre o assunto. E como os líderes empresariais são grandes empregadores, e depende deles o perfil que você vai ver nas empresas, então é importante que os líderes empresariais também falem, ainda que se arrisquem a falar bobagem. Então eu vou tentar aqui, com o pouco que eu pesquei, tentando escutar um pouco os líderes, os ativistas pretos e vozes pretas de diversos lados do espectro, um pouco do que eu aprendi, e eu espero que eu tenha acertado aqui pelo menos 70%. Se eu acertar 70% e errar 30%, está feito aqui o meu objetivo, e espero ser corrigido aí nos comentários se eu falar alguma besteira. Primeiro, por que eu estou falando preto? A minha vida inteira eu cresci com o conceito de que o termo respeitoso era usar a palavra negro. Negro respeitoso, preto desrespeitoso. Mas, escutando os ativistas pretos hoje, eu vejo que é o contrário. Esse conceito mudou, a forma respeitosa de tratar o assunto é usar a palavra preto, que é o mais correto. Então eu vou seguir o que eu estou vendo o pessoal que é ativista falar. E eu acho que na nossa vida a gente tem que tentar, dentro do possível, né, da nossa capacidade, ser o mais delicado e respeitoso com todos. Um mundo em que as pessoas se respeitam mais é um mundo melhor. Número 1. Quando você pergunta para uma pessoa, você é racista? Eu nunca escutei na minha vida inteira uma resposta diferente do que a pessoa, racista? Eu? Não, eu não sou racista. Quer dizer, o cara sabe que tem o racismo, mas nunca é ele, nunca é você o racista. Por que isso? O que me parece, pelo que eu fui aprendendo nas últimas semanas, é que tem uma palavra chamada racismo estrutural, e que tem pessoas que têm dúvida, existe, não existe, eu já tive dúvida sobre isso, e refletindo a respeito, eu acho que sim existe, ele é bastante autoevidente, é óbvio, existe o racismo estrutural. O que é isso? Você pega uma população que era dominante no Brasil, né, os portugueses, brancos, tal e tal, e eles escravizam todo um povo, vários povos, né? Porque na África você tinha várias etnias, vários povos, mas pela cor da pele, botou tudo no mesmo saco e falou, ó, isso aqui é uma raça inferior, ela tem que ser escravizada, e durante mais de 300 anos, geração em geração no Brasil, você tem todo esse povo da cor preta escravizado em senzala, em fazenda ou nas casas como domésticas, etc. E não só a questão econômica de você escravizar, de você maltratar, de você oprimir, de você violar, de você não educar, existem certos memes culturais, existem certas ideias que vão sendo impressas na alma do brasileiro. Né? Isso está impresso lá no fundo da tua alma, do seu conceito mental, para justificar tudo isso. Porque você acha que alguém no português lá na fazenda ia falar, não, esses caras são iguais a nós, eles têm os mesmos direitos, mas a gente está escravizando aqui só porque a gente quer. Não, tinha toda uma justificativa de inferiorização para poder justificar essa opressão. Então você tem aí 300 anos é muito tempo para sedimentar essas coisas. Isso está enterrado lá no fundo do fundo da cabeça de coisas que a gente às vezes nem tem ideia. Então o cara que fala, não, eu não sou racista, provavelmente ele tem no fundo conceitos e preconceitos que quando ele vê uma certa imagem, bate uma série de outras coisas que são muito, muito arraigadas. Então fica a pergunta, todos são racistas? Sim, de certa forma sim, todos são racistas. Eu sou racista, você que está assistindo é racista, isso está no fundo da nossa alma impresso por coisas educacionais. Os pretos podem ser racistas? Sim, tem preto racista, porque esses mesmos conceitos que vêm de geração em geração, que vão se perpetuando, está na cabeça de todo mundo. Então o preto é racista, o branco é racista. Existe um caldo de cultura racista que o pessoal chama de racismo estrutural, ele existe. Como é que você evidencia isso? Bom, primeiro você vê a participação de pretos em posições de destaque na sociedade. Você tem uma participação muito baixa no Congresso, nos altos executivos, nos donos das empresas, posições de liderança em geral, posições entre médicos, advogados, as profissões consideradas aí mais elitistas, você tem uma baixa participação. No mercado financeiro, por exemplo, é muito claro isso. Eu fui num evento de um banco, que era um negócio de finanças, na hora de trabalho, e tinha num jantar 40 pessoas. Eu fiquei muito, muito impressionado. Das 40 pessoas, tinha lá um oriental e 39 brancos homens. E aí você pergunta, não, é por acaso que no mercado financeiro, numa reunião com 40 pessoas, você não tem uma mulher, você não tem um preto? Ah, não, é meritocracia, é tudo natural, imagina, não tem racismo nenhum. Você tem certeza disso? Quando você vai no shopping center e tem um cara engravatado branco e você já pensa na hora, opa, executivo de empresa.
Agora você vê um engravatado preto. Ah, não, deve ser segurança. Você vê um branco correndo na rua. Opa, Cooper, legal, esporte. Você vê um preto correndo na rua. Opa, ladrão, tá correndo a polícia. Esse tipo de meme cultural existe. Isso é o racismo estrutural. Aí algumas pessoas vêm com a ideia, não, mas e o racismo inverso? E quando o preto ele tem preconceito contra o branco? Existe racismo inverso? Me parece que não. Me parece que não faz sentido falar em racismo inverso, porque quem escravizou quem? Durante 350 anos, os brancos escravizaram os pretos, isso é um fato. Não teve uma escravidão, não teve um lugar em que os pretos eles eram a classe dominante e botavam os brancos em senzala, e escravizaram de geração em geração, fizeram tudo isso, e aí sim, nesse lugar imaginário daria para você falar em racismo inverso. Você pode ser que tem pretos que têm preconceito aí, contra brancos, porque tem raiva de tudo isso, quer se vingar, mas não dá para você falar em racismo estrutural inverso, não faria sentido. Dito isso, você branco é culpado pelo racismo, é culpa sua? Você precisa ter vergonha de ser branco? Você precisa sentir culpa por ser branco? Não, não precisa, você não é o culpado por isso. Isso aqui é um sistema de memes culturais, de ideologia, de séculos que vão sendo construídos. A gente é parte desse sistema. A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que conscientizar sobre isso, a gente tem que ver formas de amenizar o problema, de aliviar o problema e de tornar a sociedade mais justa. Mas não significa que você tenha que pessoalmente ir lá pedir perdão por existir, por ser branco. E aí vem a questão, basta, para você ser uma pessoa decente, basta você não ser racista? Não basta, você precisa ser antirracista, você precisa ter a consciência de como funciona esse racismo estrutural, que ele existe, que ele faz parte, que ele pode ser e deve ser neutralizado com pequenas ações do dia a dia, e você tem que fazer a sua parte, na minha opinião, para tornar o mundo um pouco mais justo, porque um mundo em que existe o racismo estrutural não é um mundo justo. Como é que é feito esse debate, né? Existe uma palavra muito usada pelos ativistas pretos, que é a questão do lugar de fala. Durante muito tempo me incomodou esse termo do lugar de fala, porque eu não entendi exatamente o que era, e eu acho que até algumas pessoas dentro do movimento preto não entendem e acabam achando erroneamente que lugar de fala é o seguinte, se eu não sou preto, eu não posso falar do assunto. Se eu não sou gay, eu não tenho direito de opinar do assunto. Se eu não sou índio, eu não posso falar de índio. Se eu não sou de judeu, eu não posso falar de judeu. E não é bem isso. Eu aprendi que lugar de fala é a ideia de que você, quando falar do assunto, você tem que ter clareza de qual grupo você pertence. No debate do racismo, não somos todos iguais no momento que estamos falando. Cada um está falando do seu próprio lugar de fala, do seu próprio ponto de vista. Então eu, como branco, eu posso falar do assunto, mas eu tenho que entender que eu não sei o que é ser preto. A verdade é que eu não tenho a menor ideia do que é ser preto. Eu consigo escutar o que o pessoal me fala e tentar com empatia me relacionar um pouco, mas eu não vou saber nunca o que é. O que nos leva para um outro conceito que está se falando bastante, que chama-se privilégio branco. E aí tem um exemplo legal. Sabe quando você está na loja e você entra numa loja para ver as coisas tal, e tem aquele cara, aquele segurança te seguindo com um olhar meio desconfiado? Você não sabe? Porque não tem o cara te seguindo, porque você é branco, você tem cara de rico, você tem cara de honesto, né? Então os caras não vão te seguir e você não sabe. Agora, muitas pessoas pretas descrevem isso. Você entra numa loja, você tem que ficar ressabiado, porque vão achar que você está roubando a loja. O pai preto fala para o filho preto, filho, anda sempre com RG, com certidão de nascimento, com carteira de trabalho, com a nota fiscal da loja, porque qualquer hora podem te parar e achar que você é bandido. Então, N exemplos de coisas, a forma como você é tratado quando a polícia te para. Eu, por exemplo, eu sou tratado com extremo respeito pela polícia. Eu fui parado algumas vezes, né, na estrada, o cara vai fazer alguma verificação, senhor, por acaso, por favor, por gentileza, tal. Eu sou tratado sempre com extremo respeito pela polícia. Então, o lugar de fala é eu chegar e dizer assim, pessoal, eu acho que a polícia age com absoluto respeito igual com todo mundo. Quando não é verdade. Não é verdade, porque tem os relatos disso. Então, isso é o que o pessoal ativista chama de privilégio branco. Apesar de que eu, humildemente aqui, olha só que metido, eu vou tentar meter aqui uma sugestão. Eu acho que eu entendo o conceito totalmente, porém eu acho que a nomenclatura, talvez a nomenclatura não é muito precisa. Porque o que vocês estão chamando de privilégio branco, para mim seria um desprivilégio preto. Quer dizer, eu ser tratado com respeito pela polícia não é um privilégio, é o que eu gostaria de todos terem como cidadãos. Então, se a gente chamar de privilégio, pode dar a impressão equivocada de que é um negócio injusto que você tem que tirar. Eu acho que a forma como eu sou tratado pela polícia tem que ser a forma que todo mundo é tratado pela polícia. Então, não é que eu tenho um privilégio branco, o preto tem um desprivilégio e a gente tem que trabalhar através da conversa, né, com delicadeza, com conversa, com amor, com tolerância, para dissolver isso. Dentro dos ativistas pretos que eu escutei, existem vozes dissonantes? Sim. Existem importantes personagens pretos, ativistas, não vou citar os nomes aqui, mas eu acompanhei 5 ou 6, que falam um pouco diferente da maioria. A maioria, na verdade, está mais acompanhando essas visões que eu dei até agora. Mas existe uma visão
que fala, tem tudo isso, tem racismo estrutural, mas eles têm algumas críticas a autoritários dentro do grupo majoritário preto. Porque não permitem as vozes pretas dissonantes. Eu nunca sou convidado para falar, eu penso diferente, mas não tenho espaço dentro do movimento majoritário preto. Então ele denuncia o autoritarismo dentro de uma parcela do movimento preto. E esse é o bonito da democracia e das grandes questões, né? Nunca você tem uma voz única, é uma conversa. Então você tem vozes dissonantes que falam, olha, eu não tenho espaço aqui para falar certas coisas, né? Por exemplo, ele fala, existe oportunismo por parte de uma parte dos ativistas. Quer dizer, existe vitimização por parte de uma parte, quer dizer, existe dentro dos ativistas do movimento preto, inclusive brancos ativistas, né, gente que é branca, que é ativista antirracista, que está lá mais para ganhar voto e poder e usar massa de manobra e manifestação. Então existe isso, não é a maioria, mas existe. Então esse pessoal denuncia o vitimismo, a vitimização, que é falar assim, olha, se você fica só nesse discurso e não tiver outras cores colorindo o debate, você vai ficar falando para jovens pretos o seguinte, ó, a sociedade é muito má, e você não vai ter chance mesmo, e o mundo é mau, e você não vai conseguir nada por si mesmo, e aí você vai incentivar um certo derrotismo e um vitimismo. Essa é a voz que eu estou narrando, que eu escutei de ativistas pretos. Então, talvez a verdade esteja em algum tipo de composição nessa conversa permanente que eu mencionei, né, de você acertar o tom, né, sempre com conversa, com delicadeza, trazendo as pessoas para o diálogo, para se conscientizarem, né, de que não é uma história em que... Eu não achei ainda o branco vilão racista que fala que odeia preto e que quer botar todo mundo na senzala. Eu não achei esse cara. Eu acho que é mais sutil e mais perverso do que isso. Se tivesse esse grupinho, ia ser mais fácil de atacar. E para terminar, pessoal, a gente vem na questão sobre o que fazer sobre o assunto. Já falamos aqui da conversa, do diálogo, de tentar, dentro da sociedade civil, me pareceu muito interessante que a sociedade civil, as empresas, tenham essa conversa e criem esse espaço de representação, mas tem o tema da política pública também, né? O que o governo deve fazer a respeito. E aí a gente cai sempre na questão das cotas. Deve haver cotas ou não deve haver cotas? E é um debate muito acalorado, porque é o tipo daquela questão que fica a galera mais lacrando nas redes sociais, né? Se eu sou pró-cotas, eu falo o seguinte, vocês que são anticotas são racistas e nazistas e vocês são maus e injustos. E se eu sou contra as cotas, eu vou falar que a galera da cota é preguiçosa, injusta, né? Então, a gente tem que tentar tirar um pouco a temperatura do debate, a lacração, e entender o seguinte, na minha opinião, cotas, você vai ter que optar entre duas injustiças, não tem como escapar. Muitas vezes a política pública é isso, ela é difícil. Por quê? Se você tiver cota, você vai aliviar uma grande injustiça, que é a injustiça estrutural racista contra os pretos, mas você vai criar injustiças individuais também. Inevitável, gente, é isso. O cara que falar não tem nenhuma injustiça, esse lado é o certo, e quem não concordar é um malvadão, é uma pessoa rasa, que não está indo a fundo no debate. Por quê? Inevitavelmente, se você tem uma cota racial, você vai ter que pegar uma parte das vagas, falar assim, olha, aqui ó, 20% das vagas da Universidade de Brasília é reservada para pretos. Então, inevitavelmente, você vai ter a situação de dois vizinhos, aquele velho clássico problema, dois vizinhos, os dois são muito humildes, os dois são pobres, um é preto, o outro é branco, os dois tiveram muita dificuldade na vida, os dois estudam, vamos supor que esse aqui, o branco, ralou mais nesse caso específico, se esforçou mais, se matou de estudar, tirou uma nota um pouco acima, a oportunidade da vida, de essa porta para o futuro, vai para o preto por causa da cota. Então, você vai criar essa injustiça, você pode chegar e falar assim, olha, eu acho que sim, vai ter essa injustiça individual, mas eu acho que a gente tem que tolerar essa injustiça contra esse branco pobre que perdeu a vaga em nome da correção da injustiça maior. Você pode falar isso e ser honesto, é uma questão de valores. Ou você pode falar o contrário. Olha, eu acho que não quero cota, eu não tolero essa injustiça individual, o governo tem que ser cego à questão racial, e eu sei que vai ter a injustiça maior do racismo estrutural, mas eu acho que não podemos sacrificar o indivíduo que perdeu a vaga em nome desse termo genérico. Você pode falar isso e ser honesto. O que você não pode falar é negar que você vai ter que cair em uma injustiça ou outra. Já vi muita gente negando isso com um argumento completamente furado. Olha, eu aceito muita coisa aqui, eu só não aceito que você faça um atentado contra a matemática, tá bom? Matemática não tem ideologia. O cara fala assim, não, a cota racial ela não pode prejudicar ninguém, porque além da cota racial existe também a cota social, né? Que eu acho super legal. Então eu falo, não, mas se o cara que é esse branco pobre, ele vai poder entrar pela cota social. Isso não procede, porque se você tem uma cota racial, mesmo que seja pequena, 10%, 15%, nessa parcela da cota racial, como as vagas não são infinitas, né? Vamos supor que a Universidade de Brasília tem 1000 vagas, e você vai reservar 100 vagas racialmente, por cota racial. Nessas 100 vagas, você vai sim, obrigatoriamente, criar uma injustiça individual. Você vai pegar o branco
pobre que ralou, falar, não senhor, sinto muito, tchau, volte lá para a sua vida com menos perspectivas, porque eu vou ter que dar aqui a vaga para o preto que talvez tirou uma nota menor, e aí, porque eu preciso resolver um problema que é sério, que existe e tal, você vai ter que cometer essa injustiça, pessoal. Não tem jeito, você vai ter que escolher uma das duas injustiças. E agora, correndo grande risco, eu vou me posicionar, porque eu tenho que dar cara para bater nesse tema das cotas. Eu acho que a cota social, ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Eu gosto muito de cota social, eu acho que a gente tem que ampliar a cota por renda, né? Então, universidade pública, essa eu acho que tinha que cobrar mensalidade de rico. Para começar a conversa, tinha que cobrar mensalidade de quem pode pagar. Enfim, universidade pública, cotas por renda. Pessoas de baixa renda têm facilidade e cotas para poder entrar. Isso é legal, é bacana. Eu acho que isso gera justiça social, isso dá oportunidades, isso não institui o critério racial pelo Estado. Eu acho muito complicado, me incomoda muito a ideia do Estado, com todo o seu poder coercitivo, com a violência que o Estado tem na sua mão, né, o poder único de violência, ele dizer, ó, você entra, você não entra com base na sua pele. E como a gente sabe, já foi falado, a proporção de pretos entre a população mais pobre é muito maior, naturalmente, automaticamente, quando você tem a cota social, você vai receber muito mais pretos dentro da universidade. Então você vai aliviar o problema do racismo estrutural, você vai dar oportunidade para pessoas de baixa renda, você vai não fazer a discriminação de cor pelo Estado. Então eu sou muito favorável à cota social e eu não sou favorável, podem me xingar à vontade, essa é a minha opinião, mas estou disposto, claro, a mudar se tiver mais argumentos, não sou favorável à cota racial. Até porque eu acho que implementar é uma coisa extremamente complicada. Ah, que bonito, vamos fazer tal. Bom, pensa na prática. Você já tentou várias coisas, você pode ser autodeclarado, quem que pode entrar na cota de preto? Já teve o critério que é quem se declarar como preto. Então você vai ter um monte de gente branca, pé da vida, falando, eu estudei aqui, eu preciso dessa vaga, falou preto. Então vai ter menina loirinha aí de olho azul, se declarando preta, tal. E se você não fizer a autodeclaração, você vai ter que ter uma coisa que talvez é pior ainda, que é a banca de avaliação. A última vez que eu me lembro que fizeram isso foi na Alemanha nazista, que tinha banca lá para ver quem que é da raça ariana, não sei o quê. Não gosto da ideia de ter burocratas do governo olhando foto das pessoas, fazendo sei lá como é que ele vai fazer para definir quem é preto o suficiente para ter cota e quem não é. Vai ter que cair nesse problema mesmo, de banca de professor, olhando foto de aluno, e já tem caso aí de irmãs, né? Irmãs que nasceram na mesma casa, que uma foi considerada preta e a outra não. Não gosto nada disso como política pública, então sou contra a cota racial, a favor de cota social. Isso foi o que eu aprendi até agora, estou sempre aprendendo, sempre disposto a estar errado. Gostaria de ver nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês acham que faz sentido e o que não faz sentido do que eu falei.